Se você sente que está sempre tentando evoluir, mas algo invisível te puxa para trás, isso não é fraqueza. É porque uma parte de você não quer perder o controle. Existe uma voz antiga dentro de cada um de nós. Ela não grita, apenas sussurra com autoridade. E é nesse tom manso que ela convence. Ela parece razão, parece prudência, parece até paz interior, mas é o eco do medo disfarçado de sabedoria. É o guardião das velhas versões, aquele que prefere a dor conhecida ao desconhecido libertador. Ele não te bloqueia com dor. Ele te adormece com repetição. É fácil confundir essa sonolência com harmonia. Você acorda, cumpre o ritual de mais um dia, fala de espiritualidade, busca equilíbrio, medita com os olhos fechados, mas por dentro, a chama permanece imóvel. É o ego te embalando, dizendo que está tudo bem, que é só questão de tempo, que a iluminação virá quando for o momento certo. E o momento certo se repete, como uma miragem. Sempre à frente, nunca agora. O ego é um personagem invisível, moldado pelas histórias que você viveu e pelas dores que aprendeu a suportar. Ele nasceu como defesa. Quando o mundo doeu, ele criou um escudo. Quando faltou amor, ele aprendeu a controlar. Quando o medo veio, ele virou estrutura. Mas estruturas não respiram. Elas sustentam, mas também aprisionam. Ele se tornou o arquiteto do seu próprio cárcere. Quando algo dentro de você começa a despertar, o ego se incomoda, porque o despertar dissolve as fronteiras que ele lutou tanto para construir. Ele começa a usar todas as ferramentas possíveis para manter o conhecido intacto. Usa a espiritualidade como argumento, a fé como desculpa, a razão como escudo. Não é o momento, ele diz. Espere mais um sinal. Você ainda precisa entender melhor. E o tempo passa, enquanto a alma, paciente, espera o instante em que você ousará atravessar mesmo tremendo. Percebe como a sabotagem é sutil? Ela não diz, pare, ela diz prepare-se. E nesse preparo infinito, o agora desaparece. O ego se alimenta do depois, vive do adiamento. Ele não teme o sofrimento, teme o silêncio. Porque o silêncio é o lugar onde ele se dissolve. É ali que você percebe que não é o personagem, mas a consciência por trás dele. E quando essa percepção chega, o velho mecanismo treme. Ele confunde segurança com estagnação. Chama de estabilidade o que, na verdade, é medo de se mover. Ele cria rotinas, hábitos, crenças que soam como equilíbrio, mas são âncoras. Pelo menos assim você sabe o que esperar, ele sussurra. E o que esperar é sempre o mesmo. Os mesmos pensamentos, os mesmos medos, as mesmas histórias. É a mente rodando em círculos com o disfarce da evolução. O ego é um mestre da camuflagem. Sabe citar frases de poder da mente, lei da atração, prosperidade, abundância, mas usa tudo isso para manter o controle. Ele não quer que você se renda, quer que você continue tentando tanto que se esqueça de simplesmente ser. Ele não teme o fracasso, teme o vazio. O vazio onde não há mais narrativa, nem personagem, nem certezas. Esse é o verdadeiro despertar espiritual. O momento em que você não precisa mais se explicar. Ele vai te fazer acreditar que está cansado demais para continuar, que o corpo pede pausa, que a mente precisa de descanso. E às vezes é verdade, mas muitas vezes é fuga. A exaustão sem causa é o alarme do ego, um cansaço leve, invisível, que te impede de dar o passo seguinte. Ele sabe que basta um segundo de presença verdadeira para o castelo dele ruir. Por isso, ele te distrai. Te oferece conteúdo, ruído, comparação. Faz com que o autoconhecimento espiritual se torne entretenimento. Você lê sobre energia espiritual, mas não sente. Fala de chakras, mas não respira. Ouve sobre expansão da consciência, mas permanece no mesmo ponto. É como estudar o mapa do tesouro sem jamais andar em direção ao X. A transformação não acontece quando você entende. Acontece quando você vê. Ver é diferente de saber. Saber ainda é controle. Ver
É rendição. É olhar para o medo e reconhecê-lo como parte do caminho. É sentir o desconforto e, mesmo assim, permanecer. É esse instante que o ego tenta evitar a todo custo. Ele teme a quietude, porque na quietude ele desaparece. Respira, sente o corpo. Existe uma presença silenciosa atrás de cada pensamento. Ela não pede que você lute contra o ego. Ela apenas pede que veja. Ver é o começo da libertação. E é exatamente nesse momento, quando a mente começa a perceber o jogo, que o sabotador muda de forma. Ele deixa de ser o inimigo e passa a se apresentar como amigo. Um aliado aparentemente sábio, oferecendo conselhos sensatos e proteção emocional. É aí que o contrato invisível começa a ser escrito, linha por linha, dentro da própria consciência. Existe um pacto silencioso dentro de você. Não foi assinado em papel. Foi firmado em medo. Um acordo antigo, feito entre o que você é e o que o ego quer que continue sendo. Ele diz: eu te mantenho seguro e você não atravessa. Esse é o contrato invisível. O ego promete estabilidade em troca da sua expansão. Promete previsibilidade em troca da sua liberdade. Promete conforto em troca da sua verdade. E por séculos internos, você aceita, porque aprendeu a confundir segurança com amor. Mas o amor não protege, o amor liberta. É curioso como esse contrato parece razoável. Você sente medo de perder o que conhece. Medo de não se reconhecer mais. Medo de deixar de pertencer aos lugares que um dia te abrigaram. O ego te convence de que romper com ele é solidão. Mas a solidão que ele teme é o silêncio onde você se reencontra. Ele acredita que o vazio é ausência. Mas o vazio é o berço da criação. É o espaço onde a lei da atração atua, onde a cocriação acontece, onde o universo sussurra sua verdadeira linguagem. Quando você se aproxima desse silêncio, o ego fica nervoso. Ele começa a negociar. Oferece distrações emocionais, conversas internas, justificativas espirituais. Não é fuga, ele diz. É prudência. Não é medo, é discernimento. Não é apego, é fé. Mas a fé verdadeira não teme o passo. Ela caminha mesmo sem enxergar o chão. Ele tenta transformar o medo em lógica. Tenta convencer que questionar demais é sabedoria, quando na verdade é resistência. E pouco a pouco a mente se convence de que está fazendo progresso. Você sente alívio, mas é o alívio da prisão conhecida, porque liberdade no começo é desconfortável. O ego prefere o sofrimento familiar à paz desconhecida. Ele age como se fosse você. Imita sua voz, seus gestos, suas palavras. Diz o que você quer ouvir. Você já entendeu isso. Não precisa provar nada. Já está desperto. E é nesse ponto que ele se torna mais perigoso. Quando veste a máscara da consciência. O ego espiritualizado é o mais habilidoso de todos. Ele usa a linguagem da luz para manter a sombra viva. Diz, eu vibro alto, mas foge do que dói. Diz, eu já curei isso, mas ainda evita sentir. Diz, eu me conheço, mas ainda reage como antes. E, no entanto, há uma doçura em tudo isso, porque o ego acredita que está te protegendo. Ele não entende que a verdadeira proteção é a entrega. Ele acha que salvar você é te manter inteiro, quando, na verdade, é te impedir de se tornar infinito. Ele se esconde nas boas intenções. Te incentiva a planejar em vez de permitir, a estudar em vez de sentir, a compreender em vez de confiar. É o vício da mente tentando se manter indispensável. Mas a mente não precisa morrer, só descansar. E o descanso da mente é o espaço onde o ser respira. O ego teme o silêncio porque o silêncio não precisa dele. O silêncio não explica, não justifica, não planeja. O silêncio apenas é. E o que simplesmente é, ameaça a identidade. Por isso, quando você começa a silenciar, a mente corre. Busca um novo conteúdo, um novo livro, um novo método. É a tentativa de continuar vivo através do movimento. Mas movimento não é progresso.
Às vezes é apenas fuga com outro nome. A sabotagem do ego é tão elegante que parece evolução. Você sente que está crescendo, mas está apenas decorando novas formas de permanecer igual. É a mente criando degraus infinitos para nunca chegar ao chão. Mas o chão não é o fim da jornada, é o começo da presença. A transformação acontece quando o contrato começa a rachar. Quando algo dentro de você decide não renovar o acordo. Você percebe que não precisa mais de garantias, que não precisa entender para confiar. E o ego entra em pânico. Porque sem controle ele não sabe existir. Ele começa a criar ruídos, urgências, pensamentos que se multiplicam como ecos dentro da mente. Mas quanto mais ele fala, mais o silêncio o revela. E o silêncio, esse sim, é o verdadeiro professor. Ele mostra que paz não é ausência de conflito, mas harmonia com o que antes te assustava. Mostra que esperança não é esperar algo vir, mas perceber que tudo já veio. Mostra que prosperidade não é conquista, é consequência. E mostra que fé não é crença, é estado. Um estado de conexão profunda com o universo, onde o eu se dissolve e só o ser permanece. E é nesse ponto que o ego, percebendo que não pode mais dominar, tenta uma última estratégia: se tornar o guia. Ele se veste de mentor interno, fala com voz suave e diz que está tudo sob controle. Mas a vida espiritual não cabe no controle. Ela se manifesta na entrega. E a entrega é o que o ego mais teme. Você sente isso? Essa vibração tênue entre o querer entender e o simplesmente deixar acontecer? É a fronteira onde o velho contrato começa a se desfazer. E o que vem depois não é caos, é nascimento. É nesse nascimento silencioso que o controle começa a quebrar. E quando o controle quebra, o ego tenta o último truque: transformar o próprio despertar em performance. E é aí que o jogo fica ainda mais sutil. Há um momento em que tudo parece se confundir. O que era avanço começa a parecer retrocesso. O que era fé começa a se misturar com dúvida. E o que era espiritualidade se torna questionamento. É o ponto em que o ego percebe que não pode mais controlar o jogo. Então tenta controlá-lo fingindo que se rendeu. Ele veste a roupa da consciência. Começa a falar em despertar, em vibração, em propósito. Diz que está em paz, que tudo está certo, que tudo é aprendizado. Mas por trás dessa calma aparente, ainda há medo. Um medo mais sofisticado, mais sutil, mais silencioso. O medo de não existir mais como centro da narrativa. O ego espiritualizado é o mais inteligente de todos. Ele se alimenta de conhecimento, transforma a sabedoria em teoria, cria uma biblioteca de conceitos, mas nenhuma experiência real. E assim mantém você sempre em movimento, sempre aprendendo, sempre buscando, mas nunca chegando. Ele te convence de que ler sobre iluminação é o mesmo que vivê-la, de que falar sobre a lei da atração é o mesmo que se abrir para o fluxo, de que praticar meditação guiada é o mesmo que silenciar. Mas o silêncio verdadeiro começa onde o esforço termina. Quando o ego percebe que não pode mais te segurar pelo medo, tenta te prender pela imagem. A imagem do buscador evoluído. Aquele que sempre tem uma resposta, uma frase bonita, uma explicação espiritual para tudo. Mas o verdadeiro despertar não precisa de enfeites. Ele é cru, incômodo e às vezes desconcertante, porque não há mais ninguém para aplaudir, nem plateia para convencer. Há apenas o ser olhando o ser, a vida se observando viver. O ego, vendo isso, tenta se infiltrar no processo de cura. Ele diz: vamos fazer isso direito. Vamos curar rápido. Vamos vibrar alto todos os dias. Mas a pressa é dele, não sua. O ser não tem pressa. O ser é tempo dissolvido. É o agora que não passa, porque nunca começou. E aí, no meio desse ruído interno, algo em você cansa. Mas é um cansaço diferente. Não é exaustão, é rendição. Você percebe que não há nada para entender, nem para resolver. Percebe que o verdadeiro desbloqueio financeiro, emocional, espiritual, não vem da técnica certa.
mas da desistência gentil do controle. É quando o pensamento diz: preciso mudar isso. E a consciência responde com um simples: observe. É nesse observe que a cura começa. A presença não é um esforço. Ela é o retorno ao que sempre esteve aí. Por isso, o ego não consegue sustentá-la. Ele é movimento, comparação, narrativa. A presença é quietude. E nessa quietude, ele desaparece, não porque foi derrotado, mas porque se dissolve como neblina quando o sol aparece. O sol não luta com a neblina, apenas brilha. Percebe como o ego cria drama para se manter relevante? Mesmo no despertar, ele precisa de enredo. Se não há problema, ele cria um novo, a busca pela perfeição espiritual. Você começa a medir o quanto está elevado, o quanto já limpou, o quanto ainda falta vibrar. Mas a alma não mede, a alma não compara. Ela só sente, que o sentir é a linguagem mais antiga do universo. É aqui que o controle começa a quebrar. Não com gritos, mas com silêncio. O silêncio é a ferramenta mais radical que existe. Ele não precisa provar nada. Ele apenas revela. Revela o que você não queria olhar. Revela o que estava tentando entender. Revela o que estava escondido atrás das justificativas espirituais. E de repente, a máscara cai. Você se vê repetindo padrões, buscando respostas, tentando controlar o próprio despertar. E pela primeira vez, em vez de se julgar, você sorri. Um sorriso calmo, quase terno. Porque percebe que o ego não é o vilão. Ele é só o reflexo de uma parte que tem medo de desaparecer. E o medo não precisa ser eliminado, precisa ser acolhido. Quando você o acolhe, ele se acalma. Quando ele se acalma, a mente se expande. E quando a mente se expande, o universo inteiro começa a respirar junto com você. Essa é a verdadeira harmonia. Quando o interno e o externo param de competir. Quando a fé deixa de ser pedido e vira presença. Quando a gratidão não é exercício, é estado. Quando a abundância não é conquista, é consequência. Quando a espiritualidade deixa de ser um objetivo e se torna um modo de existir. Mas o ego ainda tentará resistir. Vai te distrair com ruídos, tarefas, compromissos, urgências, comparações. Vai tentar te convencer de que a vida espiritual é incompatível com a vida prática. Mas é mentira. A espiritualidade começa nas pequenas coisas. Na forma como você respira, ouve, caminha, toca o mundo. O despertar não acontece no topo da montanha, mas no instante em que você decide estar inteiro enquanto lava um copo, conversa com alguém ou sente o vento. Esse é o verdadeiro poder da mente. Não controlar o universo, mas se alinhar com ele. E quanto mais você se alinha, menos esforço precisa fazer. Porque o universo responde ao seu estado, não às suas palavras. Ele não escuta pedidos, ele sente vibrações. E quando sua vibração é presença, o resto se organiza sozinho. A vida começa a te mover, não o contrário. Você deixa de manifestar e passa a permitir. Deixa de buscar e começa a lembrar. Deixa de lutar e começa a existir. E é aí que o ego percebe que perdeu. Não porque foi vencido, mas porque foi compreendido. E quando o ego é compreendido, ele se transforma em aliado. Ele aprende a servir ao ser em vez de comandá-lo. Passa a ser ferramenta, não prisão. Ele se curva diante da consciência. E nesse gesto invisível, nasce uma nova forma de viver. Leve, profunda, silenciosa. Mas antes de chegar a esse ponto, há um instante de transição. Um instante em que o antigo ainda tenta resistir. Ele grita dentro da mente: "Você está se perdendo." Mas a alma responde em sussurro: "Estou me encontrando." É o nascimento do novo eu, não o ego espiritualizado, mas o ser em pureza, a consciência que observa sem precisar nomear, o amor que não exige reciprocidade, a paz que não depende do cenário. E é nesse nascimento que a vida começa a mudar de tom. As coisas parecem as mesmas,
mas vibram diferente. O tempo desacelera, a mente se expande, o coração silencia. Você começa a perceber beleza onde antes havia distração. Sente bênçãos nos gestos simples. Reconhece propósito na rotina. E entende que iluminação não é fuga do mundo. É presença dentro dele. E é nesse estado, quando a consciência se instala, que o último resquício de controle começa a se dissolver. Porque o controle é barulho, e o ser é silêncio. E quando o silêncio toma o lugar do barulho, o ego, pela primeira vez, descansa. E nesse descanso, tudo muda. Não porque algo novo aconteceu, mas porque você finalmente parou de resistir ao que sempre foi. E é nesse ponto, frágil, leve, quase invisível, que o velho mundo interno começa a ruir por completo. Não há dor, apenas desapego, não há pressa, apenas entrega. E o som que vem depois do colapso é o som mais puro que existe. O som da consciência respirando dentro de você. Chega um ponto em que o som das respostas se torna ruído. A mente, cansada de buscar, finalmente se cala. E o silêncio, que antes assustava, começa a soar como lar. É aí que a travessia termina e recomeça. Porque o fim do ego não é uma morte. É o despertar daquilo que nunca dormiu. O que você chamava de luta era só a consciência tentando lembrar-se de si mesma. O que você chamava de bloqueio era o último esforço do velho eu para não desaparecer. E o que você chamava de medo era apenas o amor pedindo passagem. Por isso, quando tudo parecer colapsar, sorria. É o antigo cedendo espaço para o verdadeiro. A presença se torna simples. O ar volta a ter gosto. Os olhos, sem esforço, começam a ver de novo. As coisas pequenas, o som da chuva, o toque do vento, o cheiro de algo fresco, ganham uma profundidade que nenhuma conquista externa poderia oferecer. A vida deixa de ser algo a alcançar e passa a ser algo que acontece agora, dentro do que é. O ego, que antes gritava, agora sussurra distante como um eco antigo que perdeu força. Ele ainda tenta aparecer, de vez em quando, lembrando velhas histórias, criando pequenas dúvidas. Mas agora, há um espaço entre você e ele. Um espaço cheio de luz. E nesse espaço você observa sem se confundir. Observa o medo sem se perder nele. Observa o pensamento sem acreditar em tudo o que ele diz. Observa o mundo sem querer controlá-lo. Esse é o ponto onde a harmonia começa a se tornar natural. Você não precisa mais praticar espiritualidade, porque tudo é espiritual. Você não precisa mais vibrar alto, porque o próprio silêncio já vibra. Você não precisa mais buscar propósito, porque o propósito é o simples ato de existir com consciência. A fé não é um esforço. A fé é o estado natural de quem se lembra que há algo maior sustentando cada passo, mesmo os invisíveis. E é curioso, quando o controle se vai, a vida se ajeita sozinha. O fluxo encontra o caminho. As respostas que você insistia em arrancar surgem por si só, sem ruído, sem busca, sem pressão. A abundância que parecia distante começa a se manifestar em formas sutis. Um encontro, uma ideia, um insight, um descanso. A lei da atração não é mais técnica, é respiração. O poder da mente não é mais ferramenta, é ponte. A prosperidade não é mais desejo, é reflexo. Nesse espaço novo, há uma quietude que não é tédio, é plenitude. Você se percebe sendo o observador e tudo o mais se torna dança. O medo se dissolve, a resistência se suaviza e o amor começa a se mover sem precisar de razão. É aqui que o despertar deixa de ser promessa e se torna vida. Não há iluminação súbita, apenas uma lembrança constante. Você já era isso o tempo todo, e no entanto, há uma ternura em olhar para trás. Por cada momento em que o ego tentou te proteger, por cada resistência que virou professora, por cada dor que abriu espaço para mais luz. Tudo teve propósito, tudo serviu. Porque até a sombra, quando compreendida, se ajoelha diante da luz. Agora o mundo continua o mesmo.
Mas você não é mais o mesmo observador. A mente ainda pensa, mas não domina. O corpo ainda sente, mas não se desespera. A vida ainda acontece, mas não te arrasta. Você aprendeu a estar. E estar é o verbo mais próximo da paz. Talvez você perceba que o verdadeiro milagre nunca foi mudar tudo, mas começar a ver tudo com novos olhos. O amor que você buscava do lado de fora estava esperando pacientemente do lado de dentro. A abundância que parecia inalcançável era apenas a ausência de confiança em si. O despertar espiritual nunca foi um caminho para outro lugar, foi o retorno ao lar que sempre esteve dentro. E quando você entende isso, não há mais pressa, nem cobrança, nem meta. Há apenas gratidão. Uma gratidão que não precisa de motivo, que surge sozinha, como o nascer do sol. Ela te envolve, te aquece e te lembra que nada se perdeu. Tudo estava exatamente onde precisava estar, inclusive você. O ego cansado se rende. E você, pela primeira vez, não sente vitória, sente compaixão, porque entende que ele também era parte da jornada. Sem ele, não haveria busca. Sem busca, não haveria encontro. Sem encontro, não haveria despertar. Ele não era inimigo, apenas o papel que o amor precisou vestir para te fazer voltar para casa. Agora o som que resta é o da respiração. A vida respirando em você, por você, como você. E no intervalo entre uma inspiração e outra, há um instante eterno, o ponto onde tudo se dissolve. É ali que a paz mora. E é dali que você olha para o mundo, não mais como alguém tentando evoluir, mas como a própria evolução em forma de presença. Então feche os olhos por um instante. Sinta o corpo, o coração, o ar. Deixe-o agora te tocar. E se alguma parte de você ainda resistir, sorria para ela. O amor sabe esperar, porque talvez o bloqueio que você sente seja apenas o último esforço do ego para não desaparecer. E talvez o silêncio que você evita seja o lugar onde você finalmente se encontra. E se, ao terminar essa escuta, algo dentro de você se moveu, se algo se acalmou ou se expandiu, apenas reconheça. Permita que essa lembrança viva em você. Compartilhe-a com quem ainda busca luz no escuro. E se quiser continuar caminhando por entre essas palavras, volte quando quiser. Há sempre mais silêncio para descobrir. Deixe um traço da sua presença, um comentário, um sinal de que você também está desperto e em caminho. E se quiser seguir comigo, se inscreva. Não para me ouvir, mas para se lembrar, junto comigo, do que sempre foi.